Então, gente, continuando aqui, vamos ver um terceiro e último caso a respeito do equilíbrio geral, que seria considerando a curva de oferta de Lucas. Mas antes de ver o caso da curva de oferta de Lucas, só fazer uma comparação aí entre os dois equilíbrios gerais aí na visão clássica e na visão keynesiana, né? Então, comparação entre a economia segundo os clássicos e Keynes, né? Então, classicamente, a gente tem o que? No gráfico à esquerda, a gente tem que eles, hipoteticamente, né, o equilíbrio de longo prazo se dá ao nível de pleno emprego, né, onde a oferta agregada é inelástica, vertical, no gráfico à esquerda, e variações de preço não impactam nível de produção e emprego, né? Mas esse é um caso extremo, né? A demanda agregada, segundo os clássicos, como a gente falou na primeira parte da matéria, ela é irrelevante, então, no sentido da definição do nível de produção e emprego. A demanda agregada só serve para definir nível de produção, de preço e salários nominais no mercado de trabalho. No caso, não é necessário considerar a demanda agregada plana. Ela pode ter uma inclinação. Na verdade, ela é de menor importância para os clássicos. O que interessa é a oferta agregada, é a capacidade produtiva, a mão de obra, a qualificação, produtividade, estoque de capital. O que a gente viu na primeira parte da matéria, a oferta agregada, a capacidade de produzir é o que interessa na visão clássica. Se o país é capaz de produzir e não tem demanda suficiente, pois então preços e salários cairiam, e eles pressupõem perfeita flexibilidade de preços e salários e salários cairiam até o momento que o volume de produção nacional fosse completamente realizado ao nível de pleno emprego e vendido, ofertado e vendido. Enquanto não se alcançar o equilíbrio de pleno emprego, há tendência à queda de preços e salários, né? Então não é necessário, na visão clássica, considerar a demanda agregada plana, perfeitamente elástica. Eu vou fazer isso só para comparar com Keynes, né? Que na visão keynesiana ou na visão extremada de Keynes, essa não é exatamente a visão de Keynes, no gráfico à direita, a gente tem uma situação oposta. Primeiro, essa não é a visão de Keynes sobre a economia. Essa é uma situação extrema da economia, caso ela esteja arrochada com o nível de produção e emprego muito abaixo do pleno emprego, ou seja, uma situação hipoteticamente similar à dos Estados Unidos nos anos 30. A enorme capacidade produtiva ociosa, uma massa de gente desempregada, de tal forma que tem capital, máquinas, meios de produção sobrando, tem mão de obra sobrando, e variações do nível de emprego não impactam nem salários. Salário não vai aumentar, não é necessário contratar gente que exija salários mais altos, porque tem gente sobrando na economia de um lado, de outro lado, aumentar o nível de emprego não impacta a produtividade. Nessa situação, como a gente viu, a oferta agregada é plana, é exatamente o contrário da visão clássica, né? E de outro lado também a demanda agregada, numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, ela tendia a ser uma demanda inelástica ou vertical, né? Mesmo que preços caíssem, a economia não iria comprar muito mais, né? No extremo, numa situação como desse gráfico que eu estou botando, uma queda de preço não muda a quantidade demandada de produção nacional, né? A demanda é a mesma, há preços altos ou baixos. E por quê? Porque no caso, despesas privadas que dependam da taxa de juros, fundamentalmente investimentos, numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, seriam insensíveis, basicamente porque as expectativas com relação ao futuro seriam péssimas, né? Então, nós teríamos essas duas situações aí, não vou dizer que sejam visões de mundo, né? Mas Keynes não considera que o mundo é desse jeito que eu estou mostrando aí. Esse aí é uma situação extremada, né? Já os clássicos pensam algo próximo do que a gente está vendo aí no gráfico à esquerda, né? Então, por os clássicos, para a gente ter um aumento de produção, é necessário que haja aumento de oferta. A demanda pouco importa, é irrelevante ou relativamente irrelevante para definir nível de produção e emprego. Para os clássicos, o que interessa é que tenha gente
mão de obra apta, capaz e produtiva, meios de produção, né? E dedicação, determinação a trabalhar e produzir. Se for assim, a economia produz muito e cresce, né? E com crescimento populacional também, né? Na visão clássica, na visão de Keynes, a capacidade produtiva está dada, só que numa situação de arroxo, o que faria a economia crescer não seria a capacidade produtiva. A capacidade produtiva da economia, a rigor, já seria enorme. Para fazer a economia produzir e aumentar a produção, seria necessário demanda. O que diferencia os dois, em grande medida, uma grande diferença que está escondida nesses dois gráficos, é a suposição básica, diferente entre os dois. Para os clássicos, havia perfeita flexibilidade de preços e salários, ou, havendo perfeita flexibilidade de preços e salários, a gente está numa situação como a dos clássicos, sem dúvida, né? Mas havendo rigidez, não havendo perfeita flexibilidade de preços e salários, pelo contrário, havendo rigidez, não é que a gente está numa situação como a considerada por Keynes. Mas, caso haja rigidez de preços e salários e escassez de demanda, a gente pode chegar numa situação como essa aí dos Estados Unidos dos anos 30, tá certo? Então, basicamente é essa grande diferença, né? Clássicos versus Keynes, né? Clássicos entenda Adam Smith, Keynes é Keynes, né? Não obrigatoriamente Adam Smith, é um conjunto de pessoas ali contemporâneos dele. E Keynes também não é só ele, é um conjunto de pessoas contemporâneas a ele, né? Ainda hoje tem pessoas que, se não seguem clássicos, seguem os neoclássicos, né? E consideram, e também existe na economia, hoje em dia, o conceito de neo-keynesianismo, que é uma mistura de escola neoclássica com Keynes. É gente que considera que a curto prazo as ideias de Keynes são válidas ou são mais importantes do que as ideias clássicas, mas a longo prazo as ideias clássicas elas são mais relevantes do que as ideias de Keynes, né? Isso tem tudo a ver com a ideia da rigidez de preços e salários. Ela vale, mas a curto prazo. A longo prazo não dá para... A rigor, preços tendem a variar, tá certo? E salários também, né? De tal forma que a economia tenda ao pleno emprego, né? Embora seja difícil testar essa hipótese, é difícil também negar a lógica dessa hipótese, né? Mas, enfim, essa aí é a comparação entre clássicos e Keynes. Os clássicos, a demanda agregada não precisa ser exatamente plana. Para o Keynes, também as curvas, nem para clássico nem para Keynes, as curvas são exatamente assim, vertical e horizontal. As duas curvas, nos dois casos, têm uma certa inclinação, mas se aproximando desse caso extremo aí, tá certo? Esse caso extremo aí é puramente didático, para chamar atenção para o que cada um desses economistas aí considera a respeito do funcionamento da economia, tá bom? Mas aí vamos ver o terceiro caso, que é o caso da curva de oferta de Lucas, que não é nem vertical, nem horizontal, nem elástica, nem inelástica. Ela é positivamente inclinada, né? Aí vamos ver esse caso agora, mas vamos ver no próximo vídeo então. Valeu, tchau!